Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Versos 3, 4 e 5. Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Cadê as mamães? Levanta as mãos, todas as mamães nessa noite. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Que o Espírito Santo seja tudo, que Ele complete em tudo a vida de vocês em nome de Jesus. Parabéns por esse dia. E quando nós chegamos nessa carta de Timóteo, Timóteo é um jovem pastor, tinha mais ou menos 19 anos, mas foi instruído no caminho do Senhor. Cita-se o nome da mãe dele, Eunice, não só da mãe, mas também da avó Lóide. E essa voz do apóstolo Paulo indicando a formação do irmão Timóteo é para mostrar para nós a importância e o papel da mamãe. E preste atenção que no caso aqui do jovem Timóteo, só cita a mamãe Eunice e a vovó Lóide. Parece até apelido, né? Como chama sua avó? A Lóide. Parece apelido. Mas era Lóide mesmo o nome dela. E nesse texto não fala do pai. Por quê? Porque o pai era grego. Para o judaísmo, aí tinha um conflito. Como que a cultura judaica organizava se seria judeu ou não? Então preste atenção. Se a mãe é judia e o papai ele é gentil, não é de nascimento judeu, o filho, por a mãe ser judia, o filho é judeu. Mas se a mamãe é grega ou gentílica e o papai é judeu, por causa que a mãe não é judia, o filho é gentil, ele não é judeu. Quando tem um casamento de uma judia com um gentil, gentil é todo que não é de nascimento judeu. Então quando tem esse tipo de casamento, o pai obrigatoriamente, conforme a religião judaica, ele tem que tomar as providências religiosas a respeito do filho homem principalmente, porque o filho homem, no 8º dia, ele devia passar por uma cirurgia que se chamava circuncisão. Qual que é o nome da cirurgia? Já aprenderam teologia, no final do certificado. Circuncisão, uma cirurgia no órgão genital masculino. Circuncisão significa tirar a sobra. Então se tirava parte do prepúcio, da pele do prepúcio, e ali se marcava como um judeu. Ele é filho de Abraão, ele tem a marca, ele é um circuncidado. É uma cirurgia em volta, tira a sobra. Então a partir daí, esse filho que tem o pai gentil, que não é grego, ele passa a ser judeu. Quem obrigatoriamente, conforme a lei de Moisés, deveria fazer a cirurgia? O papai. Mas o papai é grego, e aí? Aí a mamãe tem que recorrer ao tribunal religioso judaico. Ela chega lá, é o seguinte: meus amados senhores senadores, o meu esposo, ele não é judeu, ele não tem a prática da circuncisão. Pode acontecer uma fatalidade com o meu filho. Um erro pode ser fatal nessa cirurgia. Então nós queremos que alguém desse sinédrio é o tribunal religioso judaico, alguém do sinédrio que é habilitado, por gentileza, circuncide o meu filho, para que ele não seja um gentil.
Mas no caso aqui da Eunice, que é a mãe do Timóteo, e a Lloyd, que é a avó, elas não tomaram essa providência. Elas deixaram passar. E mais tarde, quando esse jovem Timóteo, ele é colocado no chamado dele, no ministério dele, o apóstolo Paulo, que era integrante do Sinédrio, não teve esquema nenhum, que era integrante do Sinédrio, ele circuncida o Timóteo. Quem que podia circuncidar a criança que eu falei para vocês? O pai. Obrigação do pai circuncidar. Então, nesse critério de circuncisão que deveria ser o pai, quem assume a paternidade sobre Timóteo é o apóstolo Paulo. Por isso que ele fala assim com esse carinho: não para de orar por você, não para de interceder dia e noite pela tua vida. Timóteo, você é meu filho. Depois você pode ler a história em Atos 16, versos 1, 2 e 3, até o 4 na verdade. Tem a chamada do Timóteo. Mas o que é grave nesse texto, que como não é citado o papai do Timóteo, tem algum conflito na gestação. Primeiro que provavelmente tem 3 hipóteses na história. Esse livro se chama História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, um dos melhores comentaristas a respeito da história. O Flávio Joséfo diz que, como havia uma perseguição romana sobre as mulheres judias, a Eunice provavelmente foi mais uma violentada. E foi mais uma que adquiriu uma gravidez de um grego indesejada. Gestação indesejada. Agora pense comigo, olha os traumas da Eunice, olhando para esse contexto. Olha as dores, a angústia da Eunice. Mas como ela é uma mulher instruída na palavra do Senhor, ela não transmite isso aí para a geração próxima, o Timóteo. Aqui o texto diz que, o verso 5, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo tinha uma fé verdadeira. Olha como. A qual habitou primeiro em tua avó, Lloyd, então a avó dele era mulher de Deus. E em tua mãe, Eunice, a mãe dele era mulher de Deus. E olha a confirmação do apóstolo Paulo. E estou certo que também habita em ti. 3 gerações, vovó, mamãe, filho, na presença do Senhor de verdade, não era fake. O que é fake mesmo? Obrigado. Falso. Irmãos, então tem fé falsa. Então tem vezes que nós falamos: glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Aí um dos profetas diz assim: vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é possível a gente fazer um louvor e uma adoração longe do Senhor, só de lábios. Porque em João 4 está escrito que o Senhor procura verdadeiros. Irmãos, o encontro aqui tem que ser de verdade, amém? Então a Eunice tem esses conflitos, gerada ou uma gestação à força. E com os romanos era assim. Os romanos eram violentos. A investida deles era sem recurso, ou se entrega ou se entrega. Como a Lloyd, vó, e a Eunice, mãe, tem estrutura da palavra de Deus, elas olham para a criança e dizem: vai dar tudo certo com essa criança aí. Vai funcionar essa criança. Mas a mamãe Eunice passou pelas mudanças que há nas mamães aqui hoje. Cadê as grávidas? Levante a mão agora aí. As mamães que estão grávidas. As grávidas. Preste atenção, mamães. Sabe aquela mamãe que tinha corpo bonitinho, estria zero, barriga bonitinho, tudo enxutinho? Que tá rindo aí, Silene? Que saudade dos meus 15 anos. Há uma mudança violenta, fisiológica. Corpo muda violentamente. Sim ou não, mamães? Essas já são mamães hoje. Tinha uma reportagem há alguns meses que uma mamãe calçava
Eu tive que rir no momento, foi engraçado, mas é sério. Calçava 37, irmãos, foi por 42. E ela falou assim: você não vai voltar, vou perder tudo. Muda, o corpo muda. As roupas e assim vai. A quantidade de hormônios, irmãos, que se concentram no corpo da mulher por causa das transformações que há, isso aí transforma violentamente o corpo da mulher. Então, gerar um filho, obrigatoriamente, haverá mudanças. É manchas que vêm na pele, é ou não é? Algumas não saem, depois tem que procurar. Os dermatos estão rindo à toa. Os dermatologistas, porque as mães querem continuar cuidando, se cuidando para o papai. Mas são as manchas, é um monte de coisa que não pode mais passar a respeito de maquiagem. É um cuidado com remédios que não pode tomar por causa da criança. O corpo vai mudando e vai espremendo tudo, os órgãos ali dentro, né? Um sufoco, uma falta de ar, e não consegue mais dormir assim, não consegue mais dormir assado. É um transtorno. Mas ela suporta tudo isso aí, porque afinal é um corpo só que está ali, a mamãe e filhinho todos unidos ali. Ela suporta porque quem está sendo gerado dela vem de Deus. Projeto do Senhor, mão de Deus agindo dentro da mulher. Milagre, igual a pastora disse ontem, gestação é um milagre. Depois que vem e dar à luz, aí vem o processo da amamentação. Olha aí, ouve aí. Sua mãe chorava, meu Deus, a dor, os primeiros a amamentar. Mas a medicina diz que quando a criança vai amamentando, devagar essa dorzinha vai desaparecendo. Será? Medicina concorda com isso. Necessário amamentar. Até que idade mesmo pode amamentar, irmão? Se tiver leite, que idade mesmo? 2 anos. Pensou, irmãos? O corpo muda de novo. É 2 anos o garotinho lá mamando, a garotinha lá mamando. Muda o corpo de novo. Aí vem as primeiras palavras, vem a instrução. Então, gestação, mudança do corpo, amamentação, alimento. Nessa amamentação você coloca aí vestuário. Aí vai chegando a hora da escola. Irmãos do céu, cada fase é uma surpresa, é um suspense. Agora preste atenção. A Eunice teve a oportunidade de cometer uma barbaridade. Ela podia abortar o Timóteo, porque a gestação foi conflitosa. O pai é grego, é uma mistura de casamento, é uma mistura que aos olhos dos judeus vai trazer uma confusão até para o jovem Timóteo. Mas ela não escolheu esse caminho do aborto. A mensagem hoje chama mamães. Tem a palavra desertora e deserdora. Hoje é a deserdora que deserda, que abandona. E o abandono não é só esse aborto violento que nós assistimos só, essa gravidade que há. Aliás, unir-se sêmen e óvulo já é gente. Loucura quem diz, não, algumas semanas. Vamos ver o Salmo 139, abra lá por favor, verso 13 em diante. Salmos 139, a partir do verso 13. Olha o que diz, vou ler aqui com vocês, até o verso 16. Pois tu formastes os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Preste atenção. Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto foi formado. E
esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Olha o verso 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Os teus olhos viram o meu corpo de que jeito, irmãos? Informe, sem formato. Teve a relação, engravidou, já é uma criação do Senhor. Vamos agora em Gênesis 9, ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Gênesis 9, versos 5 e 6. Diz assim, versos 5 e 6 de Gênesis 9. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, e da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus o fez conforme a sua imagem. Só esses dois versos aí. Então um aborto é um sangue inocente que é derramado. Aí Deus diz assim: será requerido esse sangue. Irmãos, é mais grave que nós imaginamos o aborto. Tem um aborto espontâneo e tem um aborto provocado. Há uma clandestinidade no Brasil terrível, que a mamãe consulta o médico e ele apresenta os riscos da gravidez e dá algumas sugestões para a mamãe, inclusive. Você pode abortar, ou você vai passar toda a gestação de molho, não mexe uma palha. Esse foi o caso da minha mãe. Quando ela soube da gestação, ele falou: a senhora tem a opção de tirar ou ficar esses, acredito que 8 meses foi, de 7 a 8 meses, sem fazer nada em casa. Como a mamãe já conhecia a palavra do Senhor, 7, 8 meses de molho, mas Josué vai nascer, ela falou. Sabe por que ela cumpriu? Porque antes do meu irmão nascer, que é o mais velho, Valdeir, 5 anos mais velho do que eu, Deus disse assim para minha mãe, por um profeta: do teu ventre vai sair pastores. Antes de nós nascermos. Meu irmão é pastor. Pastor Josué é pastor. Então quem ouve uma promessa de Deus não se rende ao diagnóstico médico, continua crendo no médico dos médicos. E os recursos que havia na época, 39 anos atrás, para poder segurar a criança, era muito mais escasso que hoje. Hoje há uma série de recursos e medicamentos e prevenção que segura. Ela creu no Senhor e a promessa se cumpriu. Mas está registrado, querido, que quando há o sangue derramado, não se faz isso porque qualquer criação é imagem do Senhor, criação de Deus. E Ele é o autor da vida, só Ele tem o direito de dar e tirar a vida. Ele tem as chaves da morte e do inferno. Só que tem algo muito sério no Brasil, agora as mamães de plantão, abra bem os ouvidos. Tem algo muito sério no Brasil, eu trouxe um número para vocês dos 100 mil abortos ano que há no Brasil. Agora vamos ver as causas. Muitas vezes pensando que todos esses foram abortos provocados, foram abortos espontâneos. Irmãos, é mais grave do que isso. 96%, ouça esse número, 96% são abortos por falta de amparo suficiente e adequado para a hora de dar à luz. 96% das mortes das mamães e dos bebês
falta de estrutura adequada. Negligência obstétrica. Ganância pela cesárea. Entende isso ou não estou falando? Segura. Vamos fazer. O Estado não apoia. 4% é esse aborto provocado, espontâneo. 96% é falta de atendimento adequado no Brasil. Estou falando agora do Brasil. Um número alarmante. Mamães e filhos morrem por falta de atendimento adequado no Brasil. Mas quando Deus olha para a mamãe, quando nós lemos o trecho lá, tanto da vovó Lloyd, da Eunice, Deus está falando ali não só de um perfil de uma mamãe, de uma estrutura de mamãe. Deus está falando diretamente, irmãos, pasmem, da igreja. Quando Deus olha para as mamães, Ele pensa na igreja. Por quê? Porque uma igreja, ela tem gestação de filhos. A igreja amamenta filhos. A igreja instrui filhos. Depois que a vovó Lloyd, a Eunice, treinaram Timóteo, fizeram assim: agora você está com o apóstolo Paulo. Ela envia filhos. Só que esse hospital está sendo negligente na cesárea. Há filhos nas igrejas do Brasil que são abortados por falta de negligência, falta de cuidado. Há filhos que são abortados por não só a negligência, mas a demora de entender que quem está ali é um dom de Deus, autor da vida, o Todo-Poderoso que cuida. Então, em nome do Senhor Jesus, todos nós reunidos nessa noite inclusive de bênção, para falar sobre o Dia das Mães, irmãos, esse modelo que há de relação, de herança, de paternidade, de maternidade, de gestação, de amamentar, de cuidado, esse é o papel nosso, amém? Diga: gestação, amamentar, ensinar e enviar é um papel nosso. Você entende isso ou não? Independente de ser homem ou mulher, somos igreja do Senhor. Mas quando nós vemos esse texto maravilhoso, Deus falando para nós que a igreja é mãe, e as mamães reunidas aqui hoje, irmãs, em nome do Senhor Jesus, deixe essa maternidade exalar pelos poros de vocês nessa igreja. Preocupe-se se os filhos espirituais estão sendo alimentados, se está dando de mamar para eles. Pergunte se os filhos estão procurando o colo da mamãe. Não é assim? Na hora que o negócio aperta, na hora que a abelha pega, grita o quê? Vai. E não vou longe, Adriano. Lá no quartel eu já vi soldado gritando a mãe. Estou certo ou errado? Ô mãe. Lá no meio do mato escuro, lembrou da mãe. É para a mãe que corre. Mas em nome do Senhor Jesus, papai, não deixa tudo para a mamãe. Doeu a barriga, vai lá com a mãe. Pai, tem 5, vai lá com a mãe. Irmãos, está tudo na mão da mamãe. Não se assuste, papai, se depois o presente da mamãe for um carro zero, uma casa dos sonhos, uma viagem para o exterior, andar de navio. A mamãe que plantou tudo. Não se assuste se depois as bênçãos virem alcançar a mamãe. Equidade, assumindo os papéis. O ensino, a educação, papai e mamãe, é nosso. Nós precisamos parar de gritar em casa para a esposa assim: você não viu o que o seu filho fez? Já ouviram isso ou não? Não se mexe, não cutuca o marido e a mulher aí. Você viu o que seu filho fez? Seu filho? Como assim seu filho? É nosso, camarada. A gente terceiriza tudo. A gente vai lá e
jogando responsabilidades. Irmãos, quando Deus está falando aqui no Gênesis que Ele vai requerer o sangue derramado, é porque Ele vai requerer. Lá em Apocalipse está escrito que os mortos vão bradar justiça pelos seus assassinos. Já leu isso ou não? Os mortos vão bradar justiça pelos seus assassinos. Em Hebreus diz que até hoje o sangue de Abel clama. Abel é homem justo, Caim foi lá e derramou sangue do homem inocente. Seja o de Abel, seja um aborto de semanas, o clamor vai ser o mesmo. Pastor, já cometi a loucura de fazer um aborto na minha vida. Calma, tem jeito. 1 João 1, verso 9. Aquele que confessa o seu pecado, o Senhor perdoa os seus pecados e o purifica de toda injustiça. Tem que confessar o aborto. Sabe o que o aborto provoca no seio familiar? Violência. Sabe o que o aborto provoca na família? Ausência de paz, tanto o interior quanto o exterior. Sabe como restaura tudo isso aí? Através de uma confissão. Tem jeito. Irmãos, só não tem jeito para o pecado contra quem mesmo? Espírito Santo. Deixa eu te ajudar. Se alguém tivesse pecado contra o Espírito Santo, não estaria nesse meio nosso. Quem peca contra o Espírito Santo não suporta mais ouvir sobre Deus. Ele se rende às trevas. Não tem retorno. Sabe por que você está aqui hoje? Mesmo com a sua fé enfraquecida, é porque você ainda tem um sinalzinho do amor de Deus no teu coração. Sabe por que você veio aqui hoje? Mesmo em meio às fraquezas, às lutas, às angústias, é porque você crê que Deus pode mudar o quadro da tua casa, da tua família, e assim vai. Estamos aqui movidos pela fé, é ou não é assim, irmãos? Estamos aqui reunidos porque eu sei que Deus pode fazer algo na minha casa, na minha família, na minha vida, nos meus filhos. E eu já te adianto, irmãos, e Ele pode mesmo, porque tudo é possível ao que crê. E para o nosso Deus, nada é impossível. Quando Abraão começa a questionar o Senhor a respeito dessa gravidez, e assim vai, Deus fala assim: para Abraão, haverá algo difícil demais para mim? Irmãos, não tem nada difícil para Deus. Mas quanto a essas violências que às vezes há na nossa família, e eu vou te ajudar hoje, você será um intercessor hoje, nessa área hoje que está sendo ministrada, do aborto. A gente fazer uma breve oração. Eu gostaria que aí no teu lugar, você confessasse isso diante do Senhor. E renunciasse todo o sangue inocente derramado na tua família. É só fazer a leitura. Irmãos, há pessoas hoje aqui que precisam dessa oração e precisavam ouvir isso. Sabe por que a casa está em pé de guerra? Abortos e mais abortos. Como a história foi violenta e não tinha um escape, hoje o Senhor te trouxe aqui para trazer libertação na tua casa, na tua família. E uma data tão especial para você não se esquecer do dia que Ele está abrindo as cadeias da tua casa. Em nome de Jesus, isso é libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, salvos. É assim que acontece. A liberdade vem a partir da confissão. Coloque por favor 1 João 1, verso 9. Nós vamos ler todos juntos em nome de Jesus. Coloque-se de pé, por gentileza. Olha que lindo. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda.
quanto à injustiça, irmãos, de toda. Então não é só na questão do aborto. Eu não sei o que você tem que confessar hoje à noite aqui, mas é um intervalozinho para confissão. Você e Deus vai orar aí e falar: Senhor, confesso. Confesso que meus pais pecaram. Confesso que eu pequei. Nos purifica de toda injustiça. Nós renunciamos todo sangue inocente derramado. Quando Jesus diz em Marcos 10: deixa vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, ou deixa vir os meninos, isso inclui os que estão sendo gerados, do Salmo 139. Deixa vir, porque deles é o reino do céu. Queridos, da grande maioria eu não sei a história familiar, sabemos algumas do momento que estamos vivendo, mas que seja essa uma noite do Dia das Mães, uma noite de confissão, em nome de Jesus. Curva a tua cabeça, por favor. Pode apagar as luzes, por gentileza, irmão Gilberto, e fale com o Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Shirimaná, Serie de Canterabachei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar, oh aleluia, os pecados e nos purificar de toda injustiça, Senhor. Nessa noite nós viemos no Dia das Mães interceder pelas mães. Mães que são violentadas verbalmente, fisicamente. Mas nós queremos renunciar, Jesus, toda violência do lar, toda discriminação das mulheres, nós repreendemos no nome de Jesus. Todo machismo, Senhor, que haja equidade e equilíbrio nas famílias, em nome de Jesus. Todo aborto provocado, nós pedimos perdão por esse sangue derramado, Jesus. E abraçamos a aliança de Cristo, que traz a paz, que traz alegria, que traz segurança. Nós clamamos novamente, ó Pai, pela harmonia no lar, pela comunhão. Toda confusão que era gerada por esse sangue derramado está renunciado em nome do Senhor Jesus. E nós clamamos pelo sangue de Jesus derramado sobre nós. Pai, quantas famílias estavam há anos sem se conversarem, que seja quebrado hoje esse jugo, que seja quebrado hoje a discórdia, que seja quebrada hoje a rebeldia, que seja quebrada hoje a insubmissão, que seja quebrado hoje, ó Pai, o desamor em nome do Senhor Jesus. E clamamos por Tua paz, que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Então, Deus Todo-Poderoso, ouça o nosso clamor, ouça a nossa oração, porque é que é um coração sincero que nós nos apresentamos diante de Ti, ó Pai. Do jeito que houve uma instrução maravilhosa para o jovem Timóteo, o pastor Timóteo, ó Pai, nós queremos também transmitir para as próximas gerações, para os nossos filhos, servos do Senhor. Sim, estarão aqui, ó Pai, crianças que serão missionários, evangelistas, pastores, profetas, mestres, todos envolvidos com a seara do Senhor, olhando firmemente para Jesus, negando as vontades do mundo. Deus Todo-Poderoso, muda a história nessa noite, Senhor. Todo cativeiro seja aberto agora em nome de Jesus. Toda prisão seja aberta em nome do Senhor Jesus. E o Senhor venha com Tua paz, ó Pai. Venha com Teu amor, venha com a Tua misericórdia, com a Tua bondade. E invada os corações. E vai trazendo refrigério. E vai trazendo alegria de volta. Alegria de ser mãe. Alegria de cuidar. Alegria de alimentar. Alegria de ensinar. Em nome do Senhor Jesus. Os traumas sejam curados hoje em nome do Senhor Jesus. Renunciamos toda palavra que foi maldita ao nosso respeito, ó Pai, e abraçamos a Tua bênção, Senhor. Abraçamos a Tua voz sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus.